Capítulo 24. Aquela imagem de um homem acabado, ensanguentado, pendurado numa cruz, que todo o povo fica olhando emocionado e enganado. Todos dizem que é Jesus. Meu Jesus é o Deus da glória e majestade, sabe tudo, pode tudo ver. Só Jesus Cristo é a única verdade. Jesus te ama e Ele quer salvar você. Aquela imagem na parede lá da sala, que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não vê. Aquele quadro na parede empoeirado é só um homem pintado, não faz nada por você. Jesus está vivo, Jesus é vencedor. Jesus está vivo, Jesus é o meu Salvador. Há 2000 anos Cristo está ressuscitado e tanta gente ainda tem Cristo na cruz. Meu Jesus Cristo é o Deus glorificado. Seu Santo Espírito me guia, me conduz. Aquela imagem na parede lá da sala, que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não vê. Aquele quadro na parede empoeirado é só um homem pintado, não faz nada por você. Jesus está vivo, Jesus é vencedor. Jesus está vivo, Jesus é o meu Salvador. Jesus está vivo, Jesus é vencedor. Jesus está vivo, Jesus é o meu Salvador. Oi, som. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei,
minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oi, som. Oi. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só há um caminho que pode levar a Deus. É Jesus Cristo. Não é religião. Não é doutrina feita por mão de homens. Não é templos, não é divindades, não é deuses, não, porque Deus não é plural, ele é singular, é único, é Deus, não é Deus, não existe Deus. No passado, quando se falava em Deus, falava em deuses pagãos, que eram os deuses lá dos moabitas, dos filisteus, dos cananeus. Hoje não é diferente. Quem são esses deuses hoje, irmão? Hoje não é Moloque, não é Asterá, Astarode. Não, hoje qual é os deuses de hoje? É o que? Aparecida, São João, Santo Antônio. Agora, de vez trocou Jesus Cristo, agora por Papai Noel, essas doutrinas aqui ó, de demônio, chegou o São João, o Natal, pronto. Os prefeitos, governadores começam a enfeitar tudo, gastando aí milhões com essas festas pagãs aí, ó, que vai levar muita gente para o inferno. Você já parou para pensar quanto é que está sendo gasto nisso aqui? Eu estava ouvindo a reportagem, isso faz mais ou menos umas 2 semanas. Na TV Correio Verdade, Correio da Tarde, que é com aquele, eu esqueci o nome daquele senhorzinho lá. Ele estava falando que foi gasto no São João 82 milhões de reais. Com o quê? Com a festa junina, festa pagã, trazendo os cantores para cantar sujeira para o povo,
Aí o povo vai lá pra festa, vai beber, vai farrar, vai se prostituir. É o cara olhando pra mulher do outro, a mulher olhando pro cara da outra, né? Só prostituição, só safadeza, né? Tá aí, 32 milhões. Agora me diz uma coisa, quando tu vai no hospital, tem médico lá? Quando tu tá precisando lá de uma assistência lá, uma cirurgia, deixa eu te contar um fato que aconteceu aqui. Eu trabalho como motorista de aplicativo, bairro das Indústrias, né? Eu peguei uma mulher para trazer ela pro Edson Ramalho. A mulher, ela vinha dando chute no carro, na parte de trás do banco. E eu sem entender, eu achava até que a mulher tava, sei lá, tava entrando em surto ou alguma coisa. Eu olhei pelo retrovisor, a mulher tava se torcendo todinho. O que foi, senhor? Ela disse: meu filho, tô louco para chegar logo no hospital. Se você puder dar uma pisada nesse acelerador aí, né? Que eu tenho um mioma, tô sangrando aqui, né? Quando a gente passou de frente àquele hospital ali, é Santa Isabel, se eu não me engano, ela disse: ó, faz 2 anos que eu estou esperando uma cirurgia nesse hospital, até agora nem chamou. Eu aqui, ó, morrendo, um mioma aqui, ó, sangrando. E aí? Mas tem dinheiro para gastar com essa festa do diabo aí? Mas tem dinheiro lá para investir no posto de saúde. Mas sabe quem é culpado também? O povo, né? Porque se você não fosse para essa idolatria aqui, pode ter certeza, né? Que eles iam investir o dinheiro em outras coisas. Porque ele está vendo que está dando lucro, né? Está gerando lucro, né? Fecha pagães, está aí. O povo sofre. Aí quando chega tempo de eleição, aí vem esse filho do diabo, esses caras que recebem dinheiro, milhões. Isso aí era para ser do dinheiro dele, não era para ser dinheiro público, né? Poderia fazer o quê? Ele mesmo gastar dinheiro dele. Aí vem, recebe o dinheiro para as campanhas e vai lá. Chega no povo e diz: ó, tá aqui uma cesta básica, tu vota em mim, aí o povo diz: voto. Tá aqui 50 reais, tu vota em mim e voto. Tá aqui 10 conto, tu vota em mim e voto, né? Aí o povo vai lá e oferece. Você também está sendo conivente, né? Do mesmo jeito que eles são bandidos, o povo também está sendo bandido por estar recebendo dinheiro dele. Não, irmão, tô não, tá assim, porque você está colocando um bandido lá dentro, viu aí? Agora colocaram a zona azul agora, eu tive que pagar lá em cima, ali no, eu esqueci, perto ali do Liceu Paraibano ali, tive que pagar 1,50 meia hora, né? Tudo para o quê? Comer dinheiro do povo, né? Agora aguenta, né? Então é isso, mas pastores estão lá dentro, são coniventes. Eu acho que pastor não é conivente não, vereador, deputado estadual. Eu acho que está sendo conivente com essa bandidagem não. Tá sim, viu? Né? Quando eu falo aqui na questão de política, eu estou falando do evangelho, eu estou falando no sentido de pastores, filhos do diabo, que entram na maçonaria para ir lá para dentro se corromper, como é o caso do Silas Malafaia. E agora o tal do pastor Samuel, da Assembleia de Deus Madureira, está envolvido agora com quem? Com Lula, se ajuntou a Lula, né? Sabe o que ele disse? A gente vai trazer os evangelhos tudo para adorar Lula, ele falou. Tá aí, eu estava assistindo esse vídeo antes de ontem, e está passando muito, passou, no jornal não passa, no jornal, quer dizer, no jornal passou, na Record, passou falando sobre isso, né? Os pastores tudo se ajuntando a Lula. Por quê? Os pastores são bandidos. Se eles estão lá dentro do templo roubando o povo, pedindo dízimo e oferta, para gastar com sua regalia e ir para hotéis, né? Enquanto o povo está comendo cuscuz com ovo, que é a melhor coisa, é gostoso demais. Mas esses caras estão indo para onde? O restaurante na praia ali, ó, comer. Eu estava pregando, sabe, de frente à Universal ali, ó. Semana passada ficou com raiva o pastor, saiu para fora. Ficou falando uns negócios lá, eu não fico com raiva não, meu filho. Você sabe o que eu estou falando, é a verdade. Porque você, quando sai daí, depois de terminar o negócio, você ajuda com sua família, vai lá, ó, comer do bom e do melhor, enquanto o povo vai estar passando fome. É bandido, eu digo isso porque eu já fiz parte da Universal. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Lá dentro saía carro forte, mas carro forte lá dentro. Isso em dia de campanha da Fogueira Santa. Vai lá para dentro para você ver se é minha mentira, né? Aí tem uma empresa que são deles, da Universal, é a da Centurião. Eu ia trabalhar nela, mas só que como eu não fazia, eu não era do sistema, né? Eu já estava conhecendo isso mais ou menos em 2016, 2016 mais ou menos ali. Ele disse que não ia me colocar, não ia me contratar. Por quê? Porque eu disse a ele que eu não faço parte lá do sistema. Ele disse: ah, pois, a gente quer alguém que esteja lá dentro. Por que ele falou isso? Por quê?
Porque ele sabe que a gente já conheceu o que está lá dentro, né? Por trás dos bastidores, você não sabe o que acontece. Esse sacrifício que é feito aí para o sacrifício Fogueira Santa, isso aí vem desde lá de Israel, né? De lá de Israel, não sei se vocês já ouviram falar do rei Ezequias. Quem era o rei Ezequias? Era um rei temente a Deus, né? O rei Ezequias, ele ficou doente. Deus disse, ó, vai lá em Isaías, vai lá em Ezequias, avisa aí que ele vai morrer. Aí Isaías foi lá e avisou ele, ó, tu vai morrer, né? Se prepara a tua casa que tu vai morrer. Aí dali, Isaías saiu, ele ficou lá chorando, virou as costas para a parede e disse, Senhor, lembra do que eu fiz pelo Senhor, né? Você vai ver onde isso vai chegar. O que acontece? Deus pegou e disse, ó, vai lá e diz ele que ele vai ser curado, vou dar mais 15 anos para ele, de vida. Então Deus deu mais 15 anos para ele. Depois dos 15 anos ele morreu. Quem tomou de conta do reinado, né? Quem foi? Manassés. Que era Manassés, o filho dele. Manassés foi um dos reis terríveis. A Bíblia diz, lá em 2 Reis, né? Foi um rei terrível. Ele pegava o filho dele, sabe o que ele fazia? Ele pegou o filho dele, levantou um altar para oferecer sacrifício a Moloque. Sabe o que ele fez? Pegou o filho dele e jogou na fogueira. E aí? Fogueira. Fogueira o quê? Santa do diabo. Não tem nada de santa de Deus. Não tem nada de Israel, não. Porque o verdadeiro sacrifício foi feito, que foi o de Cristo. Ele não precisa de sacrifício mais. Porque sacrifício de dinheiro. Porque é dinheiro. Você já viu alguém fazer esse sacrifício lá com um quilo de macaxeira? De batata? De frutas? De legumes? Já viu? Não, é o que? Dinheiro. Porque dinheiro faz o quê? O que é que faz com dinheiro? Dinheiro gera o quê? Riqueza. Dinheiro você pode comprar uma mansão, dinheiro você pode comprar empresa. Você sabia que os caras que estão lá, os bispos de lá, recebem salário? Já ouviu falar do tal do Natan Silva? Pesquisa aí depois, Natan Silva, ex-bispo da Igreja Universal. Tem o tal do Marcelo Roque também. Tem o Davi Vieira também, que foi ex da Universal. Vê lá o que ele fala sobre a Universal, o que ele viu lá dentro, né? Lavagem de dinheiro, os caras lá, tem empresa para você que não sabe. Não, irmão, mas eles não têm empresa não, que eles fazem o serviço para Deus ali. Ei, mentira, eles recebem salário, eles têm laranja, pessoas que eles usam para abrir empresa, mas não é no nome daquela pessoa, é no nome daquela pessoa, porém ele é o dono. E aí, não, a gente tem que falar sobre o sistema, irmão. Não tem esse negócio só de falar de Jesus, não. Porque os pastores, infelizmente, são bandidos. Estão sendo coniventes com a bandidagem. E aqui não tem esse negócio, não. Tem que falar de Cristo, sim, que Ele salva. Agora a gente tem que falar da bandidagem também, que está lá dentro. Você já viu os profetas no passado, Jeremias? Quem já ouviu falar em Jeremias? Vai lá ver Jeremias, que ele chegava para os profetas e falava. Os profetas, não, pessoal, não vai acontecer nada. Deus vai abençoar cada um. Deus vai dar o melhor dessa terra. Foi isso? Quando Deus falava isso aí, os falsos profetas chegou lá para Jeremias, né? E disse, não vai acontecer nada disso não. Deus disse, ó, vocês se libertem do que vocês estão fazendo, dos seus adultérios, das suas idolatrias, porque Deus, se você não fizer isso, Deus vai trazer destruição. O povo disse o quê? A gente não vai deixar a idolatria não, viu? A gente vai adorar a rainha do céu. Tá bom, sabe o que foi que Deus falou? Deus disse, olha, Jeremias, não ora mais por esse povo, não chora mais por ele, né? Não chora mais por ele, não faz oração, não faz súplica, não faz nada, porque eu já determinei o que eu vou fazer com esse povo. Sabe o que Deus determinou fazer? Matá-lo. Como? Alguns foram para o exílio, uns foram mortos à espada, porque Deus disse assim, vocês não se render. Jeremias disse ao povo, se renda, porque vai vir um povo inimigo. Deus ainda vai dar uma chance a você, se renda, porque se vocês não se render, vocês vão ser mortos. Lê lá Jeremias para você ver. Vocês vão ser mortos. Aí o povo fez o quê? Uns se rendeu, porque foram levados para o exílio, né? Uns não quis se render, foram mortos à espada. Deus trouxe peste e o pior de todos, Deus trouxe fogo. Se você ler lá Jeremias, Deus trouxe uma fome tão terrível que não tinha nem capim para os gatos comer, estava morrendo tudinho. E aquele povo naquela época não podia tocar em animal morto, né? Porque foi uma determinação de Deus. O povo não tinha nada para comer. Isso aqui, ó, era um alimento, é o melhor dos alimentos. Se não tivesse nada para você comer, um cuscuz, um nada, né? Isso aqui, ó, era uma coisa boa. Os animais nem isso aqui tinham, morreram tudinho.
A comida foi tão terrível, não tinha nem comida. Foi uma fome tão terrível. Sabe o que foi que aconteceu? Tá aí uma criança. A mãe chegava para o filho, para outra mãe e falava, ó, tu tem esse teu filho aí, não tem? Pronto, vamos matar teu filho, a gente come hoje, que amanhã a gente come o nosso. Quem já ouviu falar sobre isso aí? Você come o seu filho e amanhã a gente, né? Amanhã a gente mata o meu e a gente come. Vai ler Jeremias lá? Leia Jeremias. Né? Aí se caso não tiver escrito isso, aí você pode me chamar de mentiroso. Está lá em Jeremias, lê lá. Né? Então isso aqui é o castigo. O povo lá, os falsos profetas, como esse cara chegou aqui e disse, não, meu irmão, deixa isso para lá. Por quê? Porque ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou falando sobre as falsas doutrinas. Quando eu prego isso ali na praia, os caras ficam com raiva. Os pastores, tem pastores que fizeram gesto de arma para mim, lá na praia. Para você que não sabe. Né? Porque são pilantras, rapaz, são estelionatários, igual esse tal de Bruno Leonardo. Milhões de seguidores, só fala coisas boas. Mas por que ele não fala do pecado para você? Que é exatamente isso aqui que eu vou falar. Eu duvido ele falar isso aqui, que eu vou falar. Eu percebo, eu estava pregando uma vez ali, tinha uns pessoal ali sentado, muita gente ali olhando, ouvindo o dia que tinha aqui. Aí tinha um pastor pregando aqui, ó, ali em cima pregando. Quando eu comecei a pregar, o pessoal correu tudo para cá, assim, ó. Tá tudo aqui arrodeado aqui no pastor. E eu ali pregando sobre o pecado. Por quê? Porque escuta que aqui os pastores falam aqui para você ver. Se ele fala do pecado, duvido. Ele só vai falar o quê? De bênção, vai cantar alguns hinos ali, né? E depois vai falar que tu é uma bênção, que tu é isso. Se tu está no pecado, deixa eu te dizer, você diante de Deus, você não é uma bênção não. Né? Você não é uma bênção. Né? Você já leu o capítulo 25 de Mateus? 25 de Mateus, leia 25 de Mateus para você ver. O próprio Jesus que morreu por nós, por aqueles que vão entregar a vida a Ele. Ele disse, no final dos tempos, quando eu chegar, eu vou pôr os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Né? E os que tiverem à esquerda, à direita, eu vou dizer, chega, bendito do meu Pai. Né? Possuir a terra que está criada desde a fundação do mundo para vós. Pois eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Né? Fui estrangeiro, me hospedaste, estava enfermo e preso, me visitaste. Né? Se fizesse a este, a mim o fizeste. E os que tiver à esquerda, né? Olha o que é que Jesus Cristo vai falar: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui estrangeiro, não me hospedaste, né? Estava enfermo e na prisão não me visitaste. Se tu não fizesse a um desses, a mim não fizeste. Aí eu vi uma vez uma pessoa falando mesmo assim: irmão, você acha que Jesus Cristo vai condenar, vai jogar as pessoas no inferno? Vai ler capítulo 20 de Apocalipse a partir do versículo 11. Né? Capítulo 20 de Apocalipse a partir do versículo 11. Aí você vai ver se Jesus Cristo vai jogar no inferno ou não. Né? Eu vou ler daqui a pouco. Amém, irmão, é isso aí. Capítulo 9. Capítulo 9, 27. De Hebreus, olha o que é que fala. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Quando a gente morre, né? Após aí segue-se o juízo, após a morte segue-se o juízo. Né? Se a gente está vivo, a gente está no caminho do Senhor. Se a gente morre, a gente já passou da morte para a vida. Agora, se morre sem Cristo, né? Já desce diretamente para o inferno, a condenação, né? Porque não quiseram obedecer a Deus, não quiseram obedecer os mandamentos, né? Não quiseram obedecer a sua palavra, né? Por isso que fala que o homem vai morrer um dia, mas ele vai ser julgado segundo as suas obras, né? E existe dois caminhos, céu e inferno, não há outro, né? Existe só esses dois caminhos. As pessoas não gostam quando eu prego sobre isso, elas ficam com raiva. Eu estava pregando ali, foi
Antes de ontem foi o quê? Quinta-feira, estava aí de frente da integração pregando. Os pessoal fica com raiva, fica olhando com cara feia. Eu nem aí, eu estou pregar. Isso aqui não é para querer arrumar briga contigo, não. Isso aqui é para salvar. Né? Mas infelizmente esses pastores, como são covardes, eles não pregam a palavra. Né? Porque ele tem medo da justiça. Se ele pregar sobre a idolatria, eita, irmão, é tolerância religiosa, vou ser preso. Se ele pregar sobre os homossexuais, eita, irmão, é homofobia, vou ser preso. Né? Discriminação sobre orientação sexual é crime para eles, porque quem fez esse tipo de lei aí foi a turma do pessoal, que ele estava querendo mudar. A palavra de Deus fala sobre os homossexuais, fala que os homossexuais vão ser destruídos, fala que houve a destruição no passado dos homossexuais e que eles vão ser julgados segundo a lei, como fala lá em 1 Timóteo. Eu vou falar sobre isso, né? Então, como está ordenado o homem morrer uma só vez, né? Após isso o juízo. Existiu 2 homens que morreram, né? Isso é exemplo para a gente, Jesus Cristo falando. Um morreu, foi para o céu, foi levado para o céu de Abraão. O outro morreu também, foi sepultado e abriu os olhos aonde? Você vai ver onde ele abriu os olhos. Vou começar aqui, capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16 de Lucas, né? Você está preparado para o dia da sua morte? Você já parou para pensar para onde é que vai a tua alma? Sua alma vai para onde? Para o céu ou para o inferno, né? Porque está determinado o homem morrer uma só vez. A gente está vivo, não está? Mas a gente pode morrer a qualquer momento, né? Eu posso morrer daqui, ou aqui mesmo, ou daqui quando eu for embora, né? Até eu chegar lá no carro. Eu posso morrer, dar um infarto. Agora o problema não é morrer, é o seu corpo para a sepultura. Todos vão para a sepultura, mas o problema é para onde vai a tua alma. Presta atenção no que está escrito aqui, ó, capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19, que diz assim, ó: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se despendia todos os dias de sua vida de uma forma regalada. Esse homem, ele vivia segundo, né, as ordenanças desse mundo. Vivia uma vida de forma regalada, mundana, né? Festa pagã, vão fumar maconha, vão beber cachaça, né? A gente vai viver, não, irmão, a gente está vivo, tem que aproveitar a vida. Tu vai aproveitar, que adianta tu ganhar o mundo inteiro, aproveitar tudo isso, tu vai para o inferno. Adianta alguma coisa? Não adianta. E esse homem, ele vivia uma vida de forma regalada, presta atenção. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Esse homem aqui, ele era um homem pobre, né? Ele vivia ali, ele queria, né, ali a atenção daquele povo, mas só como ele era um pobre, o povo não ligava, né? Ele queria comer ali, se alimentar, mas o povo não estava nem aí para ele, né? Era desprezado, vivia ao portão do homem rico, né? Aqui, ó, Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Era um homem que era cheio de ferida. Jesus Cristo, ele falou: ó, se tu quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Porque ele fala que no mundo a gente vai ter aflição, vai ter de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, então a gente também pode vencer. Mas é fácil, irmão? Não é fácil, não. Imagina aí, você carregar a cruz. Cruz é o que sofrimento. Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele foi alegre, rindo? Não, ele foi chorando, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. Ele foi o único que não pecou, mas ele se fez maldito por mim e por você, né? Maldito, na cruz. E esse homem aqui, ele vivia cheio de chagas, né?
E assim chegou o dia, presta atenção, agora chegou o dia em que o menino morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico morreu e foi sepultado. Pronto, tá aí, morreram os dois. Um foi levado para o céu de Abraão, enquanto o outro foi sepultado. Agora você me diga, irmão, e agora se um foi sepultado, onde é que está a alma dele agora então? A gente sabe que o rico, que o Lázaro, o pobre, foi lá, né, para o céu de Abraão, né? Está vivendo uma vida de gozo, de paz. Teve sofrimento aqui, mas vai viver uma vida de gozo. E o rico, irmão? Onde é que ele está? Onde está o rico agora? Aqui, onde ele está? Mas no Hades, ou seja, no inferno, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro, né, ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe a água, e molhe em água a ponta do dedo, e me refresca a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. Né? Ou seja, ele estava lá no inferno queimando, porque que viveu uma vida de forma regalada, né? Que viveu uma vida mundana, que viveu uma vida, né, de imundícia, né? Nas festas, nas bebedeiras, no luxo, homem agradando homem, igual esses reis aí, esses pastores que agradam político agrada pastor, tudo dentro da maçonaria, tudo enganando o povo. Aí o povo vê esses caras aí com uma boa aparência de, os homens de Deus. Ei, deixa eu te dizer, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios fala que não é de se admirar, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz, e os seus obreiros não é diferente, né? Porque o próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz, né? Igual esse cara aí, esse tal de Bruno Leonardo, enganando o povo. Eu só vejo o povo escutando as palavras dele, sendo enganado. Aí o povo está lá na idolatria, o povo está no homossexualismo, né? Eita, é um homem de Deus. Aí o povo está lá na macumba. Aí o povo está onde? O povo está no adultério, né? O povo está na maconha. Eu conheço pessoas que ficam o tempo todo ouvindo, mas é uma vida totalmente desgraçada, né? Não sabe ele, que não é esses caras que vai levar ele a Deus, não, eles vão levar ele para o inferno. Quem vai levar é Jesus Cristo, é o que está escrito aqui, por isso que eu prego a verdade, não sou covarde, né? Uma vez o pastor que estava pregando aqui, ele não gostou. Teve um que sempre traz o som aqui, ele veio me perguntar: eita, irmão, esse som começou a falar do som. Aí na hora que ele estava ali, ele falou: vai pregar? Eu disse: vou. Eu estava ali em cima daquele batequezinho ali, ó. Eu disse: vou pregar. Ele disse: a gente vai pregar ele também, prega ali na frente. Ele vai lá. Aí eu comecei a pregar. Daqui a pouco ficou com cara feia, cumprimentando todo mundo aqui, olhando para mim com cara feia. Por quê? Eu estava falando o quê? Sobre o pecado. Eles são coniventes. Você já viu que tem igreja evangélica que tem homossexual? Tem igreja evangélica aí que tem homossexual. Tem igreja evangélica homossexual. Tem igreja evangélica do PSOL, que é para quem quer fumar maconha. Não, Deus vai levar todo mundo para o céu. Você já leu o capítulo 22? Capítulo 22 de Apocalipse fala que nada do que é imundo vai herdar o reino de Deus, né? A face de Deus não pode contemplar o mal, né? Não pode contemplar, nada do que é sujo vai herdar lá. Você tem que viver uma vida santa aqui, né? Para quando ele vir, você ser santo lá, né? Ser transformado. Porém, os que não quiserem vão rejeitar ele, infelizmente vão ser condenados. Por isso que lá no capítulo 16, 15 de Marcos, né? Quando após a ressuscitação de Jesus Cristo, ele disse: vai pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê, ele já disse logo direto, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será o quê? Condenado. Pronto, né? E quem quer viver a vida com Cristo, não pense em você que vai ser uma vida de bênção, que os pessoal só quer pegar bênção. Ele quer bênção, irmão, né? A gente tem que viver uma vida porque eu quero bênção. Não, tem que viver uma vida santa com Cristo, não é por bênção não. Tem que viver uma vida com Cristo para ter a salvação. Jesus Cristo em nenhum momento no Novo Testamento prometeu bênção, carro, vai ter o melhor dessa terra. Não, irmão, está escrito lá que Deus disse: buscar primeiramente o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Sim, vai ser acrescentado aqui? Não, vai ser acrescentado lá, o galardão, né? Deus ele não vai deixar você passar fome, claro que não, né? Mas saiba uma coisa, você vai ter aflição.
você vai sofrer. Por ser o quê? Um sal, né? O sal da terra, né? Porque o sal tem que ter sabor. Infelizmente as pessoas, por conta dela viver nas trevas, elas não querem aceitar. Ela vê uma pessoa que prega a verdade, só quer ser santo aquela pessoa, só quer ser santo, fala logo isso, né? Claro, aleluia, glória a Deus, porque só os santos verão a Deus, né? E a gente tem que ser santo, não é ser santo melhor do que ninguém, não é eu dizer, eu sou melhor do que você, não. É ser santo, é você ser afastado das coisas mundanas, dessas sujeiras mundanas aí, desses lixos, dessas festas pagãs, dessas idolatrias, dessas coisas que vai te levar para o inferno, né? Então, aqui, o rico abriu os olhos no inferno. Ele abriu os olhos no inferno, né? E ele pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Mas olha a resposta de Abraão. Aqui, mais no ar, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então gritou: para Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresca a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. O inferno é real, queira você acreditar ou não. E você sabe onde é que está escrito falando sobre o inferno? Né? Capítulo 9 de Marcos, do 43 ao 49, leia lá. Que fala que o inferno é um fogo que nunca se apaga, o bicho que nunca morre, é choro e ranger de dentro. No inferno vai ser atormentado dia de noite. No inferno você não vai ter água para beber, no inferno você não vai ter comida para comer, no inferno você não vai ter celular para estar olhando Instagram, né? Zap, não, é tudo terreno isso aqui, porque isso aqui vai ser tudo queimado pelo fogo, quando está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, né? Então, não vai ter nada disso no inferno, né? Continuando aqui, né? E ele queria uma gota de água, que ele queria refrescar a língua. Portanto, Abraão lhe falou, lhe replicou: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Ou seja, ele que viveu uma vida regalada, uma vida de forma regalada, pronto, vai passar a eternidade aonde, irmão? Queimando no inferno. Isso aqui não é parábola, isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu, isso aqui é para exemplo meu e para exemplo seu. Tudo que está escrito aqui fala que é para exemplo, não é para nós. Nascido em jamais, é isso mesmo, mas barato e impossível. Bora, meu povo, vamos embora. Ainda está em tempo. Lençol de casal com elástico, 3 peças, você só paga R$20. É isso mesmo, R$20. Lençol de casal, 3 peças. Você compra cobertor para cama de casal Queen, gigante. Está barato demais, você só paga R$69,99. É isso mesmo. Então o inferno é um fogo que nunca se apaga, um bicho que nunca morre, né? Então existe. Os pastores, eles não tocam nesse assunto, por quê? Porque eles sabem, se ele falar do pecado, eles sabem, se ele falar do pecado, as pessoas não vão ficar lá dentro mais não. Se ele falar sobre o adultério, as pessoas não vão querer ficar lá mais. Se ele falar sobre o alcoolismo, a bebida, o povo não vai querer ficar lá mais, né? Porque o pecado, a verdade afasta o povo de Deus. Você acha que o povo, muitos deles que eram ali, aquele povo que era fiel a Deus, que gostava de ouvir a Deus, né? Eles ficavam ali perto de Deus, mas quando Deus falava na verdade, falava da hipocrisia, os judeus já queriam o quê? Matar. Foi quem que matou Jesus Cristo? Os judeus. Por quê? Porque Jesus Cristo falou a verdade, né? Quem fala a verdade, infelizmente as pessoas não gostam de ficar perto. Só os verdadeiros, só aqueles que realmente conhecem o Evangelho vai ficar. Porém, os que não conhecem, que conhecem, mas não querem dar ouvido, né? Infelizmente, não vão querer dar ouvido. Aqui, no entanto, replicou: recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida,
E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Aí, né? Eu vejo os padres dizendo que existe purgatório. Fala que existe purgatório. Fala que você tem que pegar uma vela daquela, acender vela para essas imagens de escultura, para os teus parentes que estão mortos, dizendo que eles vão sair do purgatório. Ei, purgatório não existe não, viu? Não existe purgatório não, mentira do diabo, desses padres, filhos do diabo. Né? E nenhuma palavra, a Bíblia vai falar sobre o purgatório. Me diga, me mostra aqui, ô padre, ô pastor, quem for. Me mostra aqui na Bíblia onde está falando de purgatório. Não fala. Mas deixa eu te dizer aqui a verdade, que fala que há uma separação entre o céu e o inferno. Não é que quem está no inferno não pode subir para o céu, nem quem está no céu pode descer para o inferno. Porque quem está condenado, está condenado. Quem está salvo. Né? E a Bíblia diz, lá no capítulo 5 de João, que aqueles que dormem no sepulcro, os que dormem no sepulcro, eles vão ressuscitar. Os que tiverem feito o bem para a vida eterna, e os que tiverem feito o mal para a morte eterna, ou seja, para o inferno, porque não vão estar com o nome escrito no livro da vida. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida, enquanto você está aqui em vida, obedecendo a Deus. Né? Então quer dizer que meu nome pode ser riscado no livro, irmão? Pode sim. Né? Porque o próprio Deus falou, cuidado para que teu nome não seja arriscado da Bíblia, cuidado para que ninguém tome tua coroa, né? Moisés, quando clamou a Deus, quando estava lá desesperado por conta do povo que estava lá murmurando, Moisés não estava aguentando. Moisés disse, ó Senhor, risca meu nome aí do teu livro. Ele disse, eu vou riscar o meu nome do livro, para aqueles que me desobedecer, né? Ele vai riscar sim. Você acha que não? Você acha que se você entregou a vida para Cristo agora, você tem que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. E esse cara aqui, esse rico que viveu uma vida de forma regalada, não que viveu uma vida com Cristo, pronto, está lá no inferno queimando até hoje. Né? Agora preste atenção, há purgatório, né? Quem está no purgatório lá vai sair, não existe purgatório. O purgatório que ele fala é o inferno, mas quem está no inferno não vai sair de lá. Né? Vai sair no dia do julgamento, mas vai sair de lá. E eu vou te mostrar no capítulo 20 o que vai acontecer. Capítulo 20 fala, continuando aqui, né? Existe purgatório, olha aqui o que ele fala aqui. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui, do céu, para vós outros, não consigam, não tem nem tão pouco, passe de lá, de vocês, para o nosso lado. Né? Não existe purgatório, isso é tudo, para comer dinheiro teu, isso é tudo para tirar dinheiro teu, porque esses caras são bandidos, é padre e pastor. Viu o padre não, que estava com as riquezas aqui, umas mansões aqui na praia, e logo em seguida veio o quê? O pastor, olha o tal de Euclides, e o pastor, eu esqueci o nome, o padre eu esqueci o nome dele, né? Se eu lembrar aqui o nome dele eu vou falar. Né? Estava com uma mansão ali na praia de Tambaú, ali Cabo Branco, e estava com outra mansão lá em Recife, Pernambuco. O padre está aqui, foi preso, roubando o quê? A instituição, né? A instituição ali, o Hospital Padre Zé. Né? Vocês viram isso aí, passou no jornal e tudo. Né? Mas os pastores fizeram o quê? Passaram a mão na cabeça, eles nem tiveram coragem de falar sobre isso. Você viu algum pastor falando sobre isso? Você viu algum pastor falando sobre o que aquele pastor lá estava roubando lá o povo lá, tirando o dinheiro dele lá, pegando cartões e gastando com sua regalia? Ele não falou, né? Fala não, né? Porque são coniventes. Quem cala o quê? Quem cala, consente. Né? Você viu aquele pastor lá, o líder da Assembleia de Deus aqui, o Carlos de Lima, você viu ele falando sobre isso? Se escondeu, amigo, se calou na hora. Né? Foi conivente, não falou nada. Você viu ele na mídia falando sobre isso aí? Não falou não. Não é porque é conivente. As bandidades estão lá, dentro desse tempo e outro. Aquilo ali não é igreja não, viu? Esqueça isso. Aquilo ali é CNPJ, é empresa. Aqueles caras recebem, pastores que ali vivem, tanto na Assembleia, como na Universal, como eu falei, na Batista, na Adventista, na Internacional do R.S. Soares, na Mundial do pastor Vaqueiro, né, que tem várias fazendas com dinheiro do povo, né? Aqueles caras recebem salário, né?
Esses pastores recebem salário para estar ali, porque hoje pastor virou o quê? Empresário e virou profissão. É isso. Tem pastores que abrem empresa, ele não abre no nome dele porque ele sabe que vai provocar escândalo. Mas ele usa de laranja. Tem muitos pastores, principalmente da Universal, que tem empresa, para você que não sabe. Né? Aí ainda agora chegou um cara aqui, aí disse mesmo assim, ó irmão, pega só Jesus. Por que ele não quer que eu fale? Né? Por quê? Porque é conivente com a bandidagem. Né? Conivente com a bandidagem. Quando esses caras pedem para você pegar envelope para fazer campanha, você faz envelope, pega o envelope para fazer campanha, você leva o quê? É fruto para ele, é alimento que você leva? 1 quilo de feijão, arroz, é isso que você leva? O dízimo é o quê? 1 quilo de batata, macaxeira, é isso? Porque os levitas no passado receberam alimento, nunca foi dinheiro. Me mostra na Bíblia. Vai ler capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do versículo 22. Vai lá ver o que era dízimo. Nunca foi dinheiro, não. E esses caras esses caras não são levitas. Né? Esses caras não são levitas, nunca foram. Não tem nenhuma ligação com o levita. Eu vejo os caras, igual Ed Macedo, ele botou o quê? Uma arca da aliança, uma abominação, dentro para adorar uma madeira, um pedaço de barro, igual o povo que adora uma imagem de escultura. Né? O povo não é a Bíblia. Espera, pensa bem o que eu vou falar para você. Você já leu o capítulo 3 de Jeremias, que fala sobre a Arca da Aliança? Jeremias, ele falou, o próprio Deus falou através de Jeremias, ele disse, vai chegar um tempo em que não se fará mais a Arca da Aliança, não vai vir ela mais ao seu pensamento, e não se fará mais outra. Aí, veio os caras levantando o templo de Salomão, tempo para o diabo, que aquilo não tem nada para Deus ali, que Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Vai ler capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nem tão pouco é servido por homem. Né? Engano seu você chegar e falar, eu estou levando meu dízimo para Deus. Não, você está levando seu dinheiro para bandido. Dízimo não é para o nosso tempo, não, porque tudo aquilo ali é passado, não é para o nosso tempo, não. Porque a gente somos salvos hoje não é pelas obras, a gente é salvo hoje pela graça. Por meio de quem? De Jesus Cristo, do sangue dele, do sacrifício. Aí o povo vai lá e leva dinheiro para bandido. Né? A gente está levando dinheiro para Deus. Não, irmão, mas porque aquilo ali é para a luz, é não sei o que. Rapaz, esqueça. Você é templo do Espírito Santo. Capítulo 3 de 1 Coríntios fala que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós. Assim como lá em 1 Pedro, que fala que nós somos casa espiritual. Nós somos casa espiritual, que Deus habita em nós. Deus não habita em um templo, vem com Deus, mas aquilo ali é comércio. Né? Vocês têm que ler as escrituras e parar de acreditar nesse negócio de teologia. É igual Paulo falando lá em Filipenses. Né? Paulo falou lá em Filipenses, Paulo falou, tudo isso aqui eu dei por perda, eu dei como esterco, como lixo, joguei tudo no mato, porque ele foi ensinado a doutrina pelo Gamaliel, né? O mestre dele era Gamaliel, ele estudava o quê? O que era no passado, aquela lei antiga, guardar sábado, dar dízimo, né? O qual os fariseus ainda estavam fazendo. Mas sabendo que a salvação estava chegando ali por meio de Jesus Cristo, não era mais por meio de obra. Por isso que ele estava lá perseguindo os cristãos por conta disso, porque ele não aceitava. Mas quando Jesus Cristo apareceu para ele, né, ele entendeu tudo. Jesus Cristo disse, ele disse a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo apareceu para ele disse, quem fala? Ele disse, Jesus Cristo a quem tu persegue. Né? Então ali ele ficou cego de imediato. Aí depois ele foi curado da cegueira dele, né? E daí ele viu que a salvação não era feita mais por obra, mas pela graça. E ele diz que pegou tudo aquilo ali e deu para o esterco, por lixo, jogou tudo, essa teologia, esses livros, né, que é ensinado por pastor. Então o pastor escreveu isso. Né? Ele pegou tudo aquilo ali e jogou no lixo. Para ele não é válido mais de nada, porque a gente é salvo pela graça, não é salvo pela lei, obras de homens, não. Né? Você tem que levar dízimo, você está levando dízimo para estelionatário, para empresário. Né? Empresário do Evangelho, né? Eles não são empresários de Cristo, eles são empresários, sabe de quem? De Mamon. Né? Continuando aqui, ó. Né? E esse rico aqui suplicando, que viveu uma vida igual a regalada, igual a esses pastores.
pastores que só vivem no ar-condicionado e os padres também? Pronto, tá lá, ó. Aqui, ó. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quiserem passar daí para nós não passem. Então o povo passa de lá, para o nosso lado. Né? E ele ainda continuou suplicando o rico lá, queimando no fogo. Diante disso suplicou, Pai. Diante disso suplicou, Pai. Diante disso suplicou, Pai, então eu te imploro, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Ele lembrou que tinha 5 irmãos, né? E os irmãos dele não eram salvos, por isso que ele disse, ó, avisa, vai lá alguém, né? Ô Abraão, avisa aí a Lázaro para ele ir lá, avisar os meus irmãos para ele não vir para esse lugar de sofrimento. Isso aqui é um aviso para cada um de vocês, né? Isso aqui é aviso para mim também, porque se eu não continuar nos caminhos também eu vou ser condenado, né? Isso aqui que está escrito aqui é aviso para nós. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é o que esses pastores ensinam aí, passando a mão na cabeça. Ah, Deus entende nada. Continua no teu pecado para tu ver se ele vai entender. Né? Continuando aqui, ó. Pois tenho 5 irmãos, permite que eles avise, para que ele não venha para esse lugar de sofrimento. Então Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.